Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, dessa vez a gente vai resolver mais um problema envolvendo as leis de Newton. O problema que a gente vai resolver é esse aqui, que encontra-se no livro Física Clássica do Caio Calçada. Vamos ao problema. O problema ele é um problema da UFRN e ele traz para a gente a seguinte informação. Ó. Ele fala que 4 blocos idênticos de massa m, cada um, são empurrados sobre uma mesa sem atrito por uma força F, conforme mostra a figura. Então eu tenho aqui na figura os 4 blocos que estão sendo empurrados por essa força aqui, que é a minha força F. Eu quero saber a aceleração do bloco 4, que é esse bloco aqui. Então, eu vou calcular o módulo dessa aceleração. Para resolver esse tipo de problema e simplificar as contas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver um problema semelhante, que é quando a gente tem apenas 2 blocos, e a partir daí a gente vai ver o que é que esse problema tem em comum quando eu acrescento blocos. Então, com isso, vocês vão ser capazes de resolver o problema com 4 blocos, 10, 20, não importa o número de blocos que vocês tenham aí, um encostado no outro. Então vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu tenho apenas 2 blocos, e eu quero resolver um problema desse tipo, em que eu tenho uma força empurrando os 2 blocos, né, numa superfície sem atrito, o primeiro passo para resolver esse tipo de problema é identificar as forças e aplicar a segunda lei de Newton. Nesse caso, eu vou identificar aqui as minhas forças e eu vou chamar a força que o bloco 2 aplica no bloco 1 de F de 2,1. E eu tenho aqui agora a força que o bloco 1 aplica no bloco 2, que é F de 1,2. Identifiquei as forças, o que é que eu faço? Eu aplico a segunda lei de Newton. Né? Ela pode ser escrita dessa forma, ó. Então eu tenho aqui força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né, na forma vetorial, onde a massa aqui é a soma das massas, já que a força resultante vai ser a força que está sendo aplicada em todo o sistema. Então eu tenho que colocar a massa do sistema. E disso aí a gente consegue tirar o seguinte, ó. Eu posso muito bem dizer que a minha aceleração ela vai ser a minha força resultante dividida pela soma das massas. Então esse resultado aqui ele é interessante, já que eu quero utilizar para calcular a aceleração. Notem que a aceleração é uma grandeza vetorial e a força resultante também. Então, a aceleração ela vai ter o mesmo sentido da força resultante. Esse aí é um resultado importante, já que essas massas elas vão ser sempre positivas, né? Eu vou calcular a minha força resultante. Calcular a força resultante é somar vetores. Então, eu vou pegar cada um dos vetores que representam as forças e vou somar eles. Então, aqui eu tenho o meu vetor F, que é a força aplicada. Eu tenho o vetor F de 1,2 e F de 2,1, que são as forças internas ali no meu sistema, já que elas atuam aos pares, né? São forças do tipo ação e reação. Como vocês podem ver, ó, eu estou aqui utilizando a terceira lei de Newton. Então a gente viu lá que a força que o bloco 1 aplica no bloco 2 é igual à força que o bloco 2 aplica no bloco 1. Então essas forças aqui, elas possuem o mesmo módulo. Com isso, eu posso somar elas, né? E no fundo elas estão se cancelando quando eu pego todo o sistema para analisar. E só sobra quem? Só sobra a força que foi aplicada aqui fora. Professor, mas esse problema é sem atrito. E se eu tivesse força de atrito? Bem, pessoal, se vocês tivessem força de atrito, o que ia acontecer é que na hora de somar os vetores aqui, ó, iriam aparecer forças aqui contrárias ao movimento. Essas forças, elas não iriam agir aos pares, elas são forças externas, tá? Força de atrito são forças externas quando eu analiso aí, como meu sistema, apenas os blocos. Então, não ia ficar só o F, ia ficar o F menos as forças de atrito que iriam aparecer aqui, tá? Mas no caso aqui, como eu só tenho essa força, né, aqui fora, já que eu não tenho força de atrito, então o módulo do vetor aceleração seria dado por isso aqui, seria a força dividida pelas massas, já que a minha força resultante foi só essa força, e o sentido seria esse aqui, que é o mesmo sentido da minha força resultante. Bem, vamos aproveitar agora esse resultado para entender o que é que acontece quando a gente tem 4 blocos ou mais, tá? Quando a gente tem 4 blocos, eu vou ter ali a minha força externa, que é a minha força F. Analisando todo o sistema, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, então eu vou ter a força resultante igual à soma das massas vezes a aceleração. E o problema disse pra gente que as massas são iguais, né? São iguais a m. Então eu vou ter que somar aqui essas 4 massas, eu vou ter 4 vezes m vezes o a.
E a minha força resultante? Bem, a minha força resultante é só essa força aqui de fora, tá? Por quê? Primeiro, o problema não tem atrito, então não vão aparecer as forças aqui contrárias. Segundo, todas as outras forças que aparecem aí são forças internas. Então, elas são essas forças aqui, ó, que na hora que eu somasse, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a F de 2,1, F de 1,2 aqui, no caso dos dois blocos. Todas elas aqui vão se cancelar. Notem que eu tenho essa força cancela essa cancela essa e essa cancela essa. Professor, e se fossem 20 blocos? Se fossem 20 blocos, vocês iam proceder da mesma forma. Vocês iam somar as massas aqui, iriam aparecer forças internas nos 20 blocos, elas iriam se cancelar também e só ia sobrar essa força aqui de fora, né? No caso, sem atrito, 20 blocos sem atrito, tá, pessoal? E aí eu iria depois isolar a minha aceleração e ia fazer do mesmo jeito. Vamos voltar aqui para 4 blocos. 4 blocos ficou assim, né, pessoal? Eu somei a massa dos 4. Agora eu vou isolar a minha aceleração. Então, a minha aceleração ela vai ser F dividido por 4m. E agora, como é que eu faço essa conta, já que eu não estou vendo aqui esse resultado? É só vocês pensarem o seguinte, ó. Aqui não aparece, mas é como se eu tivesse 1 na frente do F, né? Se vocês multiplicarem 1/4 vezes F sobre M, vai dar exatamente isso aqui. Então, tem outro jeito de escrever essa mesma expressão. 1 dividido por 4 é 0,25 vezes o F vezes M, que está aqui, ó. Então, agora eu tenho a minha aceleração igualzinha a uma das alternativas aqui, que é a alternativa A. É isso, pessoal. A ideia de resolver esse problema com vocês era para mostrar que se vocês resolverem um problema utilizando 2 blocos, vocês são capazes de resolver com mais, né? Com 4, 10, 20, não importa. Por quê? Porque a aceleração ela vai ser igual para todos os blocos. Então, o problema é pedir a aceleração do bloco 4, mas bastava eu calcular ali para o meu sistema, porque essa aceleração ela é a mesma. A gente viu também que quando você vai resolver para vários outros blocos, as forças internas elas não vão importar tanto. Por quê? Porque elas vão se cancelar. E no fim só vai sobrar aquela minha força externa. Então, a minha aceleração ela acaba tendo como resultado a minha força externa dividida pela soma das massas. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.